Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom revê-los. Gente, hoje nós estamos aqui para comentar um pouco sobre o nosso Guimarães Rosa. Como eu conversei com vocês ontem, estaremos organizando então esta nossa semana que já está chegando à metade praticamente, o tempo voa. Nós vamos organizar da seguinte maneira, então. Hoje falaremos um pouco mais sobre o Guimarães Rosa. Ontem nós já começamos o exercício. A gente fez a leitura do conto A Terceira Margem do Rio, que é um dos contos mais importantes do escritor, que se encontra aqui no Primeiras Histórias, que foi o primeiro livro dele, né? Primeiro livro do Guimarães Rosa. No decorrer da semana, amanhã no caso, nós falaremos um pouco sobre Clarice Lispector, numa abordagem tal qual esta do Guimarães, uma abordagem não muito ampla, né, gente? Por questões de tempo mesmo. Mas acredito que funcione como uma espécie de bom pontapé no sentido de causar um frisson mesmo em vocês, para que vocês queiram, né, a partir deste breve contato, ampliar um pouco mais a leitura destes escritores que são tão importantes, que estão tão próximos de nós e para quem faz letras não tem como deles escapar. Eu costumo dizer que a literatura brasileira é muito rica, mas tem uns nomes aí que, por exemplo, Drummond, na sequência, Machado de Assis, Drummond, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, alguns nomes aí que são incontornáveis. Na sexta-feira, trabalharei com vocês o texto do professor Karl Erik, que trata da correlação da política com o realismo e a literatura, e etc. É um texto crítico bem denso e acredito que vai ser muito proveitoso a leitura e os comentários que se seguirão. Por isso que eu peço que vocês façam uma leitura atenta do texto do professor Karl Erik. E no sábado eu me proponho, porque não daremos conta, né, de abordar tudo, no sábado eu me proponho a gravar mais um vídeo sobre a faceta drummondiana da segunda geração do modernismo na poesia brasileira, 1945, com ênfase em Rosa do Povo. Na segunda-feira nós começamos a trabalhar um poema muito importante do Drummond, o poema de Sete Faces, que consta do primeiro livro dele, Alguma Poesia, que foi publicado em 1930. E a gente vai tentar entender um pouco da obra drummondiana a partir da leitura de mais uns 2 poemas. A gente vai fazer questão de selecionar aqui 2 poemas bem particularmente provocativos e correlacionados com a fase inaugurada com a publicação de A Rosa do Povo, em 1945, um dos livros do Drummond mais conhecidos e reconhecidos. E eu tentarei também estabelecer uma abordagem
um pouco mais ligada ao concretismo, tratando antes do Ferreira Goulart e passando muito rapidamente pelo concretismo, só para demonstrar para vocês algumas questões aí do movimento encabeçado pelos irmãos Campos, que foi um momento muito importante também da nossa poesia. Então é isso. Então hoje o foco é Guimarães Rosa. E o que eu gostaria de então iniciar com vocês aqui é a seguinte reflexão, né? É pensar o Rosa como um escritor que já estava inserido dentro de um momento bem específico e bem mais amplo da nossa literatura, um momento em que os escritores eles não se preocupavam mais com certas questões identitárias, certas questões que pudessem evocar uma preocupação com símbolos que pudessem representar a nação, ou até mesmo a gente lançando o olhar para a geração de 30, tendo em mente aqui o grande Graciliano Ramos, enfim, esses escritores, e eu tenho em mente justamente os dois aqui elencados, né? Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Eles estavam preocupados não com essa denúncia social de determinadas mazelas brasileiras. Não que isso não seja importante, sim, isso é muito importante, se comprovou muito importante, mas ocorre que a literatura brasileira, pelas mãos desses dois escritores, ela abriu o leque, vamos considerar assim, abriu o leque de forma intensa. Se a gente pensar no Guimarães Rosa, por exemplo, o que aconteceu a partir dele, com ele, foi algo nunca visto na literatura e que, acredito eu, nunca mais se verá. Foi realmente um milagre da palavra. A gente diz isso sem medo de cair no pieguismo, porque em se tratando de Guimarães a coisa foi bem para esse lado mesmo. Então a ficção dele, a prosa dele, né, mesmo resgatando, mesmo trabalhando o viés regionalista, ela era né, extremamente moderna e rasuradora, vamos colocar nesses termos, de uma norma, de toda uma racionalidade, vamos colocar assim, que imperava, que sistematizava as produções literárias até então, com vistas à evocação de uma estética universal, se é que vocês me entendem. A obra do Guimarães subverte tudo isso. Eu tenho uma amiga lá da UERJ, a Ana Paula Morse Lobo, em que ela diz uma coisa muito interessante num artigo. Ela fala que a prosa do Guimarães é uma trapaça que ultrapassa a língua. Olha que interessante. Isso é muito proveitoso aqui para a nossa reflexão inicial. Em que medida isso ocorre, né? Em que medida isso acontece? Quando a gente toma contato, por exemplo, com a leitura de qualquer trecho do romance Grande Sertão Veredas, o único romance que o Guimarães publicou e lançou em 1956, quando a gente lê qualquer trecho, a gente logo percebe muito bem o que seria essa trapaça que ultrapassa a língua e que vai rasurando a tradição, vai rasurando aquilo que sempre nos foi imposto enquanto uma norma a ser seguida,
literariamente falando, daquele texto que segue aquele padrão e etc. Poxa, o Guimarães, ele transgride a tudo isso. Então eu faço questão de ler um trecho aqui para vocês, do Grande Sertão Veredas, só para exemplificar, evocando o próprio escritor Guimarães Rosa. Então vamos lá. Um trecho qualquer. O Senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou, isso que me alegra montão. E outra coisa, o diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro. Ah, uma beleza de traiçoeiro, dá gosto. A força dele, quando quer, moço, me dá o medo pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ele faz é na lei do mansinho. Assim é um milagre. Bom, uma parte aleatória do Grande Sertão Veredas que contém tudo que a gente possa imaginar em termos de experimentação linguística, em termos de aplicação de doutrinas filosóficas, de elementos que remontam diretamente à história do Brasil e à crítica dessa história do Brasil, que sempre se pautou pela violência, pela lei do mais forte, pela imposição de certos regramentos, e ainda tem o sertão, que é um mistério e que causa no personagem do Riobaldo Tatarana sempre uma hesitação mesclada à surpresa, ao impacto e à admiração. Olha que bonito que eu acabei de falar. Mas eu só falei bonito assim, se é que vocês me permitem o autoelogio. Perdão. Eu só falei bonito assim porque eu acabei de ler algo maravilhoso, que é o texto do Guimarães Rosa. Um texto que nos inspira, né, gente? Nos inspira demais, demais da conta. Então, a gente pode pensar o seguinte, pessoal. Quando a gente fala especificamente do Guimarães Rosa, a gente já se encontra na chamada fase pós-moderna da nossa prosa literária. Gostaria só de salientar, num vídeo anterior, das nossas aulas anteriores, de Literatura Brasileira 4, eu configurei para vocês aqui, eu trouxe para vocês aqui uma espécie de definição do Terry Eagleton acerca do pós-modernismo, do pós-moderno e da pós-modernidade, na verdade. Do pós-moderno e da pós-modernidade. Então ele fala o seguinte, que o pós-moderno tem a ver com aspectos culturais. E a pós-modernidade tem uma relação muito direta com um determinado momento temporal, um determinado momento histórico, uma instância histórica. Enfim, então nós estamos aqui, quando a gente fala do Guimarães Rosa, quando a gente coloca a sua obra como pós-moderna, nós estamos então tratando aqui especificamente de procedimentos culturais, de instâncias culturais de um determinado momento da nossa história, que se deu a partir da década de 50, vamos colocar assim. Então o mundo ele já estava deixando, né, de ser tão ingênuo,
se é que ele já foi ingênuo alguma vez, mas a Segunda Guerra Mundial provocou traumas terríveis. Então, a partir de 1950, o olhar ele se adensou. Não só o olhar do artista, do escritor, do poeta, o olhar do ser humano, o olhar do filósofo, enfim, o nosso olhar, vamos colocar nesses termos, ele se adensou, ele se aprofundou. Então a gente pensa nessa coisa do pós-moderno e a obra do Guimarães ela está junto disso, porque ela chega para quebrar paradigmas. Então o foco do Guimarães, não sei se vocês perceberam, claro, evidentemente que vocês perceberam. Inclusive ontem na leitura da Terceira Margem do Rio, um dos focos principais do Guimarães Rosa é a experimentação com a palavra, é a experimentação com a língua. Aí, mais uma vez, eu ressalto aquela questão da trapaça que ultrapassa a língua. Por que ultrapassa a língua? Porque ela fica. Nós não nos esquecemos dela. A gente pode pensar um pouco nesse sentido também para entender essa afirmação. No quanto essa trapaça que ele faz. Como que ele faz essa trapaça? Ele faz, digamos assim, em muitos momentos, um resgate do arcaico. Estamos pensando que ele cria palavras, claro, ele realiza inúmeros neologismos e tal, a partir da noção de experimentação, de vocábulos e tudo. Mas não é só isso, ele também faz um resgate de vocábulos lá do passado da língua, como, por exemplo, o próprio nonada, que é uma palavra tão interessante e que é a primeira palavra do Grande Sertão Veredas que ele coloca nonada, ponto, como se fosse uma aspa. Nonada, ponto. Tiros que o senhor ouviu foram de homem. Esse nonada, segundo o próprio Guimarães Rosa, seria uma expressão ligada à ideia de não é nada. Não é nada. O que eu tenho a dizer agora não deve ser levado em consideração. Mas vamos lá, eu tenho uma história a contar ao senhor e tudo mais, e não sei o quê. Esse é o caminho, essa é a ideia. Mas esse nonada, num primeiro momento a gente pensa que é um vocábulo totalmente criado pelo Guimarães Rosa, que nada, é um vocábulo antigo da língua portuguesa, que remonta lá à região da Beira Alta em Portugal, e etc, etc. Então, essas experiências linguísticas que acabam se transformando em experiências estéticas, rompendo com uma estrutura tradicional da narrativa, rasurando, aí eu volto à questão que eu estava colocando no início, rasurando essa estrutura tradicional da narrativa, isso representa um salto estético dentro da produção literária brasileira. Estamos pegando na mão do Rosa para dizer isso. Tem o Rosa e tem a Clarice, mas estamos hoje falando do Rosa. Então isso também abre um caminho, um trajeto para a reflexão acerca de uma intersubjetividade, nos prepara para um encontro dos personagens com algo maior que os liga ao universal. Então isso é Guimarães Rosa, meus queridos e minhas queridas. Isso é Guimarães Rosa. Então, o vídeo já está com 19 minutos. Deixa eu só apresentar, né, duas possibilidades aqui de questionamento para vocês, para a gente poder
finalizar essa primeira parte. Então, tendo isso como algo fundamental, a gente pode pensar em duas provocações para a gente poder, né, ficar aqui refletindo e trocando ideias sobre o universo rosiano. A primeira delas tem a ver com essa coisa da reinvenção da linguagem que eu acabei de dizer, né? De que maneira essa reinvenção da linguagem ela se torna fundamental na obra do Guimarães Rosa? De que maneira? Que expedientes são utilizados para isso? E por que isso ficou tão assim forte, evidente? Por que isso saltou aos olhos dos críticos? Não num primeiro momento. Num primeiro momento o que aconteceu foi o tal do estranhamento, mas logo depois a coisa se firmou ali e se tornou denso, profundo, e os críticos reconheceram isso. Isso é a primeira provocação. A segunda, como se caracteriza a sua narrativa? De que maneira ela se apresenta? Que qualidades ela tem que vão ao encontro dessa caracterização? Né? E de que maneira a gente pode perceber essa dimensão universal no regional que ele resgata, no sertão que ele traz para nós, o sertão do Guimarães Rosa, que é o nosso sertão. Sobremaneira é o norte de Minas, meus queridos e minhas queridas. Nós somos seres privilegiados porque nós vivemos no sertão rosiano. Eu, quando vim para cá, eu fiquei assim, em estado de graça, porque eu sempre gostei muito do Guimarães Rosa e quando fiquei sabendo dessa oportunidade de trabalhar aqui na Unimontes, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, estou indo para o território rosiano. E quando eu fui para Espinosa, então, nem se fala. Quando eu peguei o ônibus pela primeira vez e atravessei o sertão, porque de Montes Claros até Espinosa tem um trecho incrivelmente característico que remonta ao Grande Sertão Veredas. Então é aquela velha história, vocês podem não dar o devido valor ao que estão acostumados a ver sempre, em todo lugar, mas é aquela velha história, quando um cidadão lá da capital, tipo, do palco brasileiro, vamos falar assim, Rio de Janeiro, São Paulo, quando eles despencam para cá, a primeira coisa é o maravilhamento. Aquele meu amigo que teve aqui ano passado, o Fernando Carmino Marques, ele esteve aqui falando sobre Fernando Pessoa, ele esteve inclusive em Espinosa falando de Pessoa, ele ficou extasiado. Ele ficou extasiado, ele tirou foto, gravou gente, sons, enfim, ele ficou maravilhado, tirou foto de planta, fez questão de descer do carro para pegar em fruto que estava caído na estrada. Então, enfim, é uma pesquisa antropológica, é uma pesquisa que o Guimarães ele fazia. O Guimarães, quando escrevia os seus textos, antes o lance dele era essa coisa da pesquisa, ele andava sempre com caderninhos repletos de anotações e ele gostava muito de ouvir histórias e tudo mais, e ele colocava essas histórias no papel de uma forma incrivelmente única. Então é isso, vamos dar um tempo aqui, eu gostaria só de, eu tô tentando lembrar aqui de uma frase, aqui para falar para vocês,
É uma frase do Walter Benjamin, que eu gosto tanto. A origem do romance é um indivíduo segregado. Quem diz isso é o Walter Benjamin. A origem do romance é um indivíduo segregado. Então a gente pode pensar não só no personagem do Riobaldo Tatarana, mas também no personagem do filho lá do conto que nós lemos ontem, A Terceira Margem do Rio, como esse indivíduo segregado. O que seria, no que resultaria essa segregação desse indivíduo, desse camarada? No que isso poderia contribuir para ele enquanto ser no mundo, ele potencializar alguma questão? Isso aí é muito interessante. Filosofia pura e que se encontra a todo momento na obra do Guimarães. Então eu vou dar uma paradinha agora, para a gente poder voltar em seguida. Vamos lá.